Estamos a dar continuidade hoje ao projeto Inquietações Clínico-Políticas, né, segunda edição do projeto, né, que é uma realização do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, que, entre tantas atividades e transmissões ao vivo, tem promovido em tempos assim de tantos limites e excepcionalidade, tem feito um percurso primoroso, eu diria, não é? Junto aos membros do grupo e também aos demais interessados. E, com isso, vem contribuindo para a compreensão de nosso momento, né? Para uma escuta empática, para a reflexão de problemáticas da clínica psicanalítica, não é? E, desse modo, potencializando o pensamento psicanalítico e, principalmente, as contribuições de Ferenczi e, por que não dizer, não é? Pondo em movimento um trabalho de cultura, né? Porque vem revigorando trocas, discussões, reunindo esforços, renovando laços e mantendo acesa a esperança. Então, meus agradecimentos a vocês, colegas do grupo, que têm feito tantos investimentos apostando no vigor do encontro, não é? Eu sou Neuma Barros, sou psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, com pesquisa voltada para as tramas do ódio no psiquismo e desdobramentos na clínica, né? Embora que, mais recentemente, meus estudos estão orientados para as implicações do psicanalista. E, nessa direção, eu coordeno atualmente 2 seminários, a Clínica com Ferenczi e André Green, a Clínica Contemporânea. Eu sou cofundadora do EPS Espaço Psicanalítico, que é uma instituição, para quem não sabe, de João Pessoa, Paraíba, né? Sou sócia efetiva da Associação Psicanalítica EPS e coordenadora da Unidade de Ensino e Pesquisa em Psicologia e Psicanálise da instituição. Sou muito grata a vocês, Daniel, Eugênio, Jogondá e todos vocês da comissão organizadora, né, pelo convite para mediar esta atividade, não é? E o tema de hoje, né, Ferenczi e a infância hoje, vai ser apresentado e debatido por nossas convidadas, que são Marisa Maia, que vai fazer a apresentação de suas ideias inicialmente, e depois Flora Tucci, que vai comentar as ideias apresentadas por Marisa, não é? Marisa é psicanalista, idealizadora e coordenadora do curso de especialização em nível de pós-graduação, lato sensu, em atenção integral à saúde materno-infantil. É professora e pesquisadora do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Perinatal, ambos da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Flora é psicanalista, é doutora em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, associada ao Fórum do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, membro também do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi e autora do livro lançado pelas 7 letras, Jogo de Linguagem e a Ética Ferenciana. Agora vamos nos organizar em relação ao transcurso dessa atividade, não é? E, inicialmente, Marisa vai trazer as contribuições dela, por 25 minutos. Depois, Flora
vai tecer os seus comentários em relação à fala de Marisa, e no último momento, por 45 minutos, a gente terá as discussões que serão abertas, né, para o debate. Né? Então, muito obrigada pela atenção e não vou mais me prolongar e vou passar a palavra para você, Marisa. Tem a palavra. Bom dia. Eu inicialmente quero agradecer, né, o convite em nome do grupo e convite feito pessoalmente por Daniel Kuhlmann. Estou muito feliz de estar aqui hoje, porque acho que é uma oportunidade ímpar, né, discutir entre a gente as questões e as inquietações ferencianas que tocam a polis, né? Porque se a gente está no evento que chama Clínico-Políticas, né, eu acho que a gente está falando do analista na polis, né, da inserção do analista na polis. Então, inicialmente, eu quero trazer vou por tópicos. Né? Então, de onde eu falo? Eu falo do lugar de psicanalista, mas de um lugar do psicanalista que se viu na saúde pública, né? Em uma maternidade escola, lidando com a atenção, mas não no lugar de quem lida com a clínica diretamente, mas no lugar de quem lida com a clínica ampliada, trabalhando com educação permanente em saúde. O que isso quer dizer? Criando espaços hospitalares ou espaços até de pesquisa, de pós-graduação, mas sempre voltado para a formação das pessoas, né? para essa ampliação, o que me deu uma chance enorme de trabalhar esse campo, né, da gente no campo da saúde pública, trabalhando com profissionais de saúde. Então, eu queria salientar também que a minha fala vai ser muito pessoal, porque eu trabalho com o método cartográfico todo o tempo, né? Já há mais de 10 anos. O método cartográfico que tem a origem lá em Deleuze e Guattari, mas é muito trabalhado pela Sueli Ronick e por Eduardo Passos e outros. Né? Então, o método cartográfico me ajudou, justamente, é um grande amigo e um grande operador, no sentido de trabalhar a ética do cuidado e nesses cantos todos e nesses campos todos por onde eu vou passando. Tá? Então, é nisso que eu quero afirmar, quer dizer, que a ética do cuidado, ela obrigatoriamente tem que ser uma pragmática de vida. Porque ela diz respeito a uma transformação paradigmática, né, que eu acho que nós estamos vivendo, mas que ainda é difícil até de perceber, que é essa transposição ou transformação de um paradigma do domínio, né, por séculos, para um paradigma da ética do cuidado, quer dizer, do humano cuidador. Né? Assim, o ser humano está tendo uma sirene aí por todos os campos, né? Mostrando que é preciso mudar. Tá? Então, eu vou pensar quais são as inquietações, né? Em que Ferenc foi um grande amigo, e né? É um grande amigo, porque eu vou só dar um dado para dizer quais foram as inquietações e qual é hoje a inquietação. Há 15 dias atrás, saiu um documento, né, do Ministério da Educação, da Saúde, um grande alerta, vocês devem ter visto, saiu em todos os jornais, dizendo que a maior causa de morte de crianças de 0 a 1 ano é por violência, sobretudo violência doméstica, hoje no país. Quer dizer, esse é um dado que a mim envergonha. Eu tenho vergonha de ser uma cidadã da polis em um país onde crianças de 0 a 1 ano morrem por violência doméstica. Então, desde que eu fui trabalhar numa maternidade pública, essa questão já se me colocava, porque as violências elas podem ser grandes violências, mas também, como Massoud Khan dizia, podem ser violências diárias, violências cotidianas, violências que se operam no sistema de domínio da saúde pública, das umas pessoas sobre as outras. Né? Então, um exemplo simples dessa violência que eu estou chamando de diária é o fato das mães não terem nome, né? O fato das mães não serem chamadas por mãezinha, desde a entrada da maternidade escola até o momento do parto.
chamar uma mãe pelo seu nome não custa nada, é só olhar no prontuário. Mas isso tem algum outro sentido, eu não vou me alongar. Gente, eu vou fazer uma panorâmica para eu conseguir chegar no meu tempo de fala, tá? Então, o Ferenc, para mim, me forneceu a matriz de pensamento, né? Ele me forneceu a força para caminhar, né? E 4 trabalhos, porque eu nesse encontro e desencontro com a saúde pública, eu me vi muito traumatizada. Eu já vinha do doutorado pensando a questão dos grandes traumas, né? Em relação ao meu livro, Os Termos da Alma, é Ferenc Freud ali pensando todas essas questões. O Ferenc foi o primeiro, né, a incluir a questão do ambiente para a constituição subjetiva das pessoas, a importância do ambiente. Ele abriu caminho para todos esses outros, né, pensadores e psicanalistas que a gente estuda também, né, que tomam o ambiente como ponto de partida, né? Se não ponto de partida, mas um grande alavancador do desenvolvimento infantil, do pleno desenvolvimento infantil, o Winnicott, Barent, enfim. Até hoje, a epigenética coloca como o ambiente tendo responsabilidade de 70%, em torno disso, do desenvolvimento infantil. Então, como o Winnicott dizia, a gente tem inato ali, a gente tem virtualmente as habilidades, a capacidade para se desenvolver. Mas vai depender da interação entre as pessoas, com o ambiente, esse virtual poder se atualizar. Então, 4 trabalhos do Ferenc me foram fundamentais, assim, trabalhos que eu li, reli, e que foram, eu digo até pessoalmente, porque não é mais fácil na saúde pública você trabalhar o Winnicott. Os pediatras adoram, porque ele era pediatra, porque ele tem uma linguagem mais acessível, do que o Ferenc. Então, eu estou dizendo isso no fórum mais íntimo meu mesmo e em algumas outras situações, né, coletivas. Então, o primeiro trabalho, Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Eu não vou trabalhar a questão conceitual desses trabalhos, porque eu preciso passar, mas eu nunca fiz uma discussão conceitual desses trabalhos. Eu sempre peguei aquilo que era uma compreensão hegemônica desses trabalhos, digamos assim, mais senso comum entre os pensadores, né? E aqui a gente tem uma das origens, né, da própria violência social. Quer dizer, uma criança que fica largada aos acordos nefastos da sua pulsão de morte, um dos destinos possíveis é a violência social e a reprodução da violência, né, doméstica também. O outro é quando ele faz essa virada em adaptação da família-criança, quando ele diz a família precisa se adaptar, a criança vai se adaptar, mas eu acho que a família vive um trauma nesse sentido. Não é um trauma dessubjetivante, pelo contrário, porque eu concordo com o Ferenc que o nascimento é um triunfo, mas é um trauma no sentido da desorganização da estrutura familiar. A família vai precisar construir uma outra cosmologia para lidar e incluir aquele ser que está chegando. O terceiro trabalho aí diz respeito com a construção da política, a elasticidade da técnica. Alguns conceitos ali trazidos por Ferenc, como sentir com, a questão da empatia, foram fundamentais no processo de capacitação dos consultores para a produção da política. Eu vou trazer isso depois, quando eu estiver falando da política. O outro ainda, o quarto, que diz respeito também a um alavancador dos processos criativos na construção da política, é a análise de criança com adulto. Esse trabalho ele me deu uma segurança para entender que as pessoas que a gente estava trabalhando com a ética do cuidado no processo de construção da política precisavam resgatar a sua criança, um campo de ternura, para poder trabalhar, para poder trazer, né, seus aspectos mais criativos, mais participativos, de reconhecimento. Então, esse resgate da criança, e foi assim muito bonito nesse sentido, porque a gente via pessoas que começavam as oficinas muito duras, muito
ali maltratadas, gestores, coordenadores de saúde dos estados, e que aos poucos eles iam assim relaxando e deixando a criança aparecer. A criança que eu digo não é o infantil só, mas esse devir criança, essa possibilidade de se de ousar, né, em espaços de criação. Então, voltando, né, à ética do cuidado, esse foi digamos assim, a brecha por onde eu podia passear. A ética do cuidado não é nova, né, no campo da saúde. A enfermagem trabalha a ética do cuidado há décadas, mas sempre voltada para a atenção à saúde, para a assistência, para o fazer correto. Então, eu sentia falta, em 2005, eu sentia falta de um aprofundamento conceitual do que estaria implicado na ética do cuidado, quais eram os mecanismos desse campo de afetação que inclui duas pessoas que estão vivendo a situação de cuidado. E aí eu não digo nem só daquele que é cuidado, mas daquele que cuida também. Foi então nesse momento que eu produzi um simpósio, um colóquio que chamei muitos pares, o Daniel está aqui presente também, estava nesse momento, para a gente pensar quais seriam as premissas para a ética do cuidado, quais premissas teóricas, conceituais, no campo da filosofia, da psicanálise, da sociologia, para se construir um solo onde a gente pudesse aprofundar a questão conceitual da ética do cuidado. E daí saiu o livro, né? O livro em 2010, Por uma Ética do Cuidado. Acho que vocês já devem ter tido contato com ele. Então, eu fiz esse panorama, né, para chegar no processo de construção da política, porque eu acho que talvez tenha sido a ação e o movimento mais importante que eu vivi, que eu sou muito grata de ter vivido na vida, e eu quero poder dividir com vocês isso, né? Então, em 2010, eu fui fazer uma conferência em Brasília, no Ministério da Saúde, justamente por ocasião do lançamento do livro. Eu fui chamada para falar por uma ética do cuidado. E tive contato com as coordenadoras da estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhos Saudáveis. Liliane Penello foi diretora do PNEL por muitos anos, participou da reforma psiquiátrica, uma pessoa muito ativa nesse campo de política clínica, e Liliana Lugarinho, pediatra. As duas coordenavam e coordenam ainda a estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, que elas já estavam fazendo uma cartografia pelo Brasil de experiências e ações no campo da primeira infância. Então, em 2011, veio o convite, elas estavam constituindo um grupo para produzir uma política a partir de uma promessa que a própria presidente Dilma fez à época, né, que era investir e diminuir a mortalidade infantil em relação à primeira infância. Então, em 2011, o coordenador de saúde da criança, que existia uma coordenação de saúde da criança no Ministério, ele resolveu juntar um grande grupo e produzir uma política. Ainda 15 dias atrás, eu ouvi uma live dele e ele dizia assim: o Brasil tem outras políticas, o Brasil tinha outras políticas, mas o Brasil não tinha uma política feita, não hierarquizada, uma política que não fosse de gabinete. Então, ele dizia, o mais importante da PNAISC, como foi apelidada, né, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, carinhosamente apelidada, porque a gente não poderia falar esse nome todo o tempo inteiro, ele diz assim, o como foi construída é que é importante. Foi o como esse processo se deu, o como a gente conseguiu redigir, ao final de 2015, esse documento. Eu acho que é importante salientar, né, que o Brasil hoje tem uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que não é de governo, ela é de Estado. É um documento super importante, porque ela baliza todas as ações e até reivindicações no campo da saúde da criança. Então, municípios que não têm determinado tipo de exame ou tipo de atenção, né, ele pode reivindicar
no campo institucional, político, né, que o Estado assegure esse direito. Então, essa política ela foi aprovada na tripartite. O que significa isso? Ela foi aprovada pelos municípios, 500 municípios, ela foi aprovada pelos 27 estados e foi aprovada pela federação. Então, esse processo de conclusão que se deu em 2015 assegura ao Brasil um documento, um forte documento, que pode balizar daqui para frente todas as ações. É lógico que, nesse momento, a coordenação foi destituída, mas é isso, a PNAES que está talvez um pouco adormecida, no sentido da federação, mas sendo praticada e implementada capilarmente na atenção à saúde. Na América Latina, só o Chile tem uma política desse porte. Porque também a gente usou vários documentos, né? No Brasil, o Rio Grande do Sul já tinha uma política estadual, né? Que é Primeira Infância Melhor, e nenhum outro estado tinha um documento já em curso de uso, né? Então, e aí agora, né, eu queria falar um pouco da organização desse grupo de trabalho, né, que a gente precisava favorecer o como, né, como isso vai se dar, né? Então, esse grupo de trabalho reuniu um grupo da Estratégia Brasileirinhos e Brasileiros Saudáveis, que somos 5 psis, assim, a Luciana Pitombo, eu, Beth Miller, Jane Nogueira e Selma Eskenazi. Nós éramos as consultoras para desenvolvimento emocional infantil, né? E essa é outra grande ganho também para o campo da gente, é que a gente trouxe a saúde emocional para a política e retirou ela do campo especializado, né? A saúde emocional na infância ela está muito centrada para o campo especializado da saúde mental. Nesse momento, ela diz respeito a um ambiente facilitador para que os processos de desenvolvimento infantil possam ocorrer. Então, a nossa equipe, coordenada pela Eliane Penello e Liliana Lugarinho, a equipe da coordenação de atenção à saúde da criança do Ministério, coordenada pelo pediatra Paulo Bonilha. Os 27 consultores foram eleitos, um consultor em cada estado, para fazer essa ponte. Eu costumo dizer que eles eram o ouro desse processo, porque eles participavam das oficinas de cuidado e eles saíam desse processo de formação, que eu chamo que é transmissão de cuidado, para fazer as cartografias nos estados capitais. Então, eles levavam no embornal deles esses embriões de habilidades e de possibilidades de empoderamento do método para bater a porta das instituições e colher as situações que eram exitosas, as situações diferenciadas, os estrangulamentos das linhas de cuidado nas instituições. Naquela época, a gente tinha maternidade no Brasil onde o óbito de nenéns evitáveis era de 50%. Então, era um escândalo, né? Era uma coisa assim, como eu digo, que me envergonhava e me envergonha ainda. Então, esses consultores, eles foram... As oficinas de cuidado eram para todos, né? Todos nós participavam dessa experimentação. Mas os consultores eram o nosso, digamos assim, o nosso olhar maior se detinha sobre eles. Tinham os consultores nacionais também, que eles davam supervisão para esses consultores estaduais, e uma equipe de Campinas, coordenada pelo Gastão Wagner e o Carlos Gama, que fazia uma pesquisa simultaneamente, né? Uma pesquisa muito centrada em grupos focais, e, de alguma forma, para ter um olho de fora, para poder construir pensamento, né? Muitos artigos foram construídos nesse período por todo o grupo. Todo esse material que eu estou falando está todo na internet, tá? A política, os artigos, está tudo registrado na internet. Então, foi um desafio para a equipe PSI, né? Estou chamando assim, porque a gente precisava alavancar processos, né?
E uma pergunta eu já trazia desde o início, assim, como se transmite cuidado, né? Cuidado não é uma disciplina que você ensine. Então, como você transmite cuidado? Quer dizer, o que está incluso no desafio das pessoas experimentarem uma forma diferente de estar no mundo, de estar nas relações, de se beneficiar da ética do cuidado. Isso eu já estou pensando. Aqui tem um outro amigo, que era Heidegger, e o Leonardo Boff, que também traduziu de forma bem mais simples, podendo trazer um operador para a gente, né, da ética do cuidado. Então, 3 operadores foram escolhidos, que norteava todo o trabalho das oficinas. O primeiro, o método cartográfico, como eu já falei. O segundo, o fomento à grupalidade. Era preciso alavancar processos participativos e de cooperatividade. E nisso, assim, um outro grande amigo foi Richard Sennett, com o livro Juntos, que é um livro maravilhoso. E a ética do cuidado. Só para dar uma ideia, o Brasil, né, é um país continental, né? Então, como compor a população ribeirinha do Amazonas e as necessidades do sul do país? Tem um exemplo, uma coisa que aconteceu, né, numa dessas cartografias, né? Uma pessoa da equipe estava visitando as populações ribeirinhas e passou por um quintal e viu as luvas do kit higiene do Ministério da Saúde penduradas no varal. Se a gente tivesse uma posição hierarquizada de domínio, de colonização mesmo, né? Certamente ela receberia uma reprimenda, ela nem se interrogaria, nem se iria entender o que estava acontecendo. Essa pessoa, ela foi tentar saber, foi conversar com uma das parteiras, e a parteira deu um depoimento que eu acho maravilhoso. Ela disse assim: nós precisamos da energia do sol para fazer um parto. Esse parto só acontece bem se a gente tiver a energia do sol nas mãos. Como a gente precisa usar agora as luvas precisam ter energia do sol. Então, esse tipo de acontecimento, de histórias, de situações, elas foram acontecendo o tempo todo ao longo desses 4 anos. E é óbvio que as diferenças elas se colocavam muito radicalmente. Aí, como o Sennett diz, né, ele traz o ensaio de Montaigne, né, do gato, não sei se vocês conhecem. Montaigne, em algum momento, ele está com o gato dele, ele brinca com o gato dele e ele se pergunta: eu brinco com o meu gato, mas será que meu gato brinca comigo? Então, e ele faz todo um ensaio disso. E eu assumi isso para mim, assim, não me importa a origem, os motivos, o que importa é que a gente possa fazer alguma coisa juntos. Isso era algo que a gente se dizia sempre, porque as diferenças eram radicais, de formação, de inserção, de vida, de motivação. Então, eu quero trazer aqueles 2 textos do Ferenc que foram muito importantes, tá? Trazer aquilo de trazer a criança, que eu já falei, né? De trazer a criança do adulto endurecido, vivido, traumatizado, para primeiro plano, para liberar processos para liberar a ternura, né? O outro texto importante que aí eu já não estou elasticidade da técnica, né? Mas eu quero associar ao ambiente emocional facilitador. Eu não vou entrar conceitualmente, porque eu sei até que meu tempo está no limite, mas a gente conseguiu, e acho que isso foi muito importante, que houvesse, nos princípios da política, o ambiente facilitador à vida associado ao ambiente emocional facilitador. O que significa isso? O Leonardo Boff, quando vai trabalhar a ética do cuidado, ele traz que um cuidado que é anterior à existência das pessoas é o cuidado essencial. Esse cuidado essencial, ele é responsabilidade do Estado. Então, a gente associou o cuidado essencial, que diz respeito à responsabilidade do Estado, com o princípio de ambiente facilitador à vida, que aí é a criação da estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhos Saudáveis.
Então, nessa linha direta, eu estou falando muito rápido, gente, o ambiente facilitador à vida, ele diz respeito a uma série de situações de bem-estar físico, de saúde, de educação, de não fome, que as famílias precisam viver para acolher o novo ser que chega. Só assim o nascimento vai ser um triunfo. O nascimento não é um triunfo onde uma família está passando fome. Então, nesse documento, esse princípio, né, ele regula todas as ações, ele transversaliza as ações, porque são 7 eixos de ação. Esse documento é enorme, né? Além da parte filosófica, teórica, ele traz todas as ações em relação à saúde da criança, né, da primeira infância, de 0 a 9. E essa valorização da saúde emocional, eu acho que foi o grande ganho, né? de você poder ter uma vigilância do desenvolvimento infantil, valorizando o ambiente emocional facilitador, assegurado pelo princípio de ambiente facilitador à vida. Tá? Eu acho que, basicamente, o que eu quero falar é isso. Acho que a gente vai voltar. Né? Eu queria fechar com uma frase do Saramago, que eu adoro, que ele diz assim: tudo o que fiz na vida foi tentando não envergonhar a criança que um dia fui. E aqui eu encerro a minha colocação. Tá? Obrigada a vocês todos pela escuta. Muito obrigada, Marisa. E agora eu passo a palavra para a Flora. A palavra é sua, Flora. Obrigada, Neuma. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite para participar desse projeto. Agradecer também a oportunidade de comentar o trabalho da Marisa, que eu já disse para ela que foi uma honra poder ter esse contato um pouco mais aprofundado do trabalho, desse percurso dela. Como eu já disse também, me senti muito emocionada de ver tudo isso, né, um pouquinho mais de perto. Mas também me sinto diante de um desafio, né, porque, como a Marisa trouxe para a gente, isso é um longo percurso, né, um percurso profundo dentro da saúde pública, uma experiência complexa de Brasil, né, que toca e transforma muitas vidas, né, das crianças, dos familiares, dos profissionais envolvidos. E aí eu fiquei também um tanto pensando qual seria a minha interlocução com tudo isso, né, como é que seria, porque me sentia mais aprendendo que outra coisa, e aí fiquei, poxa, o que eu posso fazer aqui para interlocutar com tudo isso? E aí a minha estratégia foi uma estratégia de recortar um conceito que eu acho que também me interessa ao longo dos anos, que é a ética, e ética no Ferenzi, mais especificamente, assim, né, estudando nele isso. E eu acho que a concepção de ética do cuidado, a gente poderia lançar um olhar assim, um pouquinho mais profundo nela, assim, trazer alguns pontos de reflexão sobre essa ética do cuidado, que a Marisa trouxe para a gente, tão associada à prática, né, e tão interessante. E a ideia é problematizar algumas questões, mas muito mais como uma aliada, né, no sentido de como é que a gente vai expandindo, né, junto desse método cartográfico, né, como que a gente expande essas experimentações também diante de algumas questões conceituais que vão orientando, né, as reflexões que a Marisa trouxe para a gente. E aí, junto disso, aí eu pensei também em fazer uma certa miscelânea com as minhas inquietações sobre a infância, que surgem também das leituras junto com o Ferenzi. E para falar da ética do cuidado e partir para depois fazer essa costura com o Ferenzi, vão ser alguns saltos e recortes para isso tudo, eu uso o último livro da Judith Butler, que eu agradeço imensamente a Jogondar por ter me apresentado recentemente, que foi preciso, pontual e muito inspirador aqui para a fala, que se chama A Força da Não Violência. Estou traduzindo livremente porque ainda não tem tradução em português, e mais especificamente o pós-escrito, Repensando Vulnerabilidade, Violência e Resistência. Texto super complexo, denso, que eu vou só fazer também um recorte aqui que me inspirou para essa fala. Ela está exatamente trazendo, né, a questão da violência, né? A gente vive num mundo de muitas violências e ela está pensando nos modos de representação. E aí, quando se pensa vulnerabilidade, no primeiro momento pensar vulnerabilidade, rastrear vulnerabilidades e desenvolver
políticas de proteção, de cuidado, que ela se coloca como aliada, né, nesse processo, assim como eu me sinto aqui junto à Marisa, né, de reflexão junto com. Mas ela diz, olha, mas será que a gente está chegando no que ela chama de cerne da questão? Né? Assim, o cuidado, a proteção, esse mapeamento né, das vulnerabilidades chega numa questão que ela chama de mais central ali, mais no cerne, né? E aí ela vai dar uma deslocada e fala, olha, vulnerabilidade não é exatamente só passividade. Vulnerabilidade, ela também traz uma outra perspectiva que é de espaços de resistência. A Butler, ela usa alguns exemplos, né, no contexto do feminicídio, dos refugiados, mas eu, quando estava lendo ela, me transpus de imediato para um vídeo que a Regina Herzog me encaminhou, que eu também já agradeci muito, porque vem ecoando bastante esse vídeo, que é da Dona Teresa, que é uma liderança da Comissão de Familiares de Presos, e é um vídeo onde ela está numa comunidade, ela está sendo filmada, mas claramente falando com outras mulheres familiares de presos, e essa fala, vou dar só alguns recortes dela. Ela diz assim, nenhuma vaga a mais. Quando cria uma vaga, cria 10 pessoas para ocuparem essa vaga. O dinheiro de criar vaga na cadeia, ele tem que ser gasto na primeira infância. A gente tem que lutar por isso, a gente tem que lutar por escola. Vocês precisam conhecer seus direitos, a lei de execução penal, o regulamento prisional, que são públicos na internet. É preciso perder o medo, começar a procurar, começar a denunciar. Se eu não me engano, no vídeo, inclusive, no final tem um tiro, fogos. E aí, diante dessa mulher, que dentro dessa dinâmica e estrutura social, a gente descreveria que ela é uma vida vulnerável, ela, num vídeo desse, a gente também está vendo, eu acho que esses espaços de resistência que a Butler aponta para a gente, que é exatamente um ser em vulnerabilidade que demanda uma nova condição social. Diante da sua própria vulnerabilidade, ela denuncia e resiste. E aí eu falo nas próprias palavras da Butler. A própria subjugação como denúncia. Eu não vou desaparecer tão facilmente. E isso não é exatamente ser heróico, uma força heróica, mas é uma luta por persistência de viver. Resistência não é exatamente superar vulnerabilidade, mas demonstrá-la. Esses são os corpos expostos à violência que resistem ao desaparecimento. E aí ela, inclusive, também está se opondo a uma concepção de vida nua do Agamben, porque ela diz, olha, vulneráveis não são exatamente vidas privadas de todas as suas capacidades. São vidas com algum tipo de outros aspectos a serem considerados. E aí, ela está exatamente falando, também uma coisa que foi muito importante pensar, que a vulnerabilidade não é exatamente um atributo humano. O ser humano, ele é um ser relacional. Mas as condições de vulnerabilidade criadas socialmente estão mais ligadas à violência, a forças, às lutas de forças e dominação. Então, esses pontos de vulnerabilidade são criados mais por essas violências do que especificamente uma condição ontológica do ser humano de vulnerável. Essa dimensão de vulnerabilidade ela já é já é efeito das estruturas sociais que vão sendo, né, construídas. E aí ela está exatamente problematizando um pouco esse lugar do cuidado, porque o cuidado, talvez ela fala, olha, talvez possa às vezes ter um certo risco de cair numa herança de poder patriarcal, numa relação mais verticalizada, porque de alguma forma está um certo binarismo onde a gente consegue definir quem é o mais vulnerável e o menos vulnerável. E talvez a gente não chegue tanto nessa estrutura e nessas lutas de força que estão talvez subjacentes a essas vulnerabilidades. E aí eu vou dar um salto, porque o texto é muito mais complexo e com muito mais coisa, para o Ferenczi e para as minhas inquietações que ele me causa sobre a infância. O Ferenczi, ele já né, assim, acho que a gente fala, e ele é muito conhecido pelas suas reflexões sobre a infância, principalmente no volume 4, como a Marisa citou muito bem, né, textos centrais para a gente pensar traumatogenia, essas experiências mais, né, da infância e seus, né, assim, análise de criança com adultos, a criança mal acolhida e sua pulsão de morte, adaptação da família à criança, confusão de língua entre os adultos e a criança. Está muito claro, né, a importância desses textos, mas eu acho que eles eclodem aí, né, no final da obra dele, mas estão atravessando também
o percurso né, de reflexão do Ferenczi desde os primórdios, eu acredito. E aí eu me remeto a um texto de 1908 que está lá no início da obra dele, psicanalítica, que se chama Psicanálise e Pedagogia. E pedagogia eu acho interessante, pelo menos como eu observo, ele não está falando só de escola, ele está falando de princípios educativos, né? Assim, todo o ambiente que está envolvido na formação da criança. E aí ele está refletindo sobre isso e fala de forma bem veemente. A pedagogia cultiva a negação das emoções e das ideias. É com a mentira que ela mais se aparenta. A pedagogia atual obriga a criança a mentir para si mesma, a negar o que sabe e o que pensa. E aí, quando eu leio um pouco dele nesse sentido, nessa denúncia, eu sinto que não é tão datado assim, né? Eu acho que às vezes a gente ainda está confrontado com essa condição que ele está denunciando aqui para a gente. E ele denuncia, e certamente isso já vai também fazendo toda uma costura com o que vai ser lá as leituras dele sobre trauma. Mas eu acho que nesses primórdios ali, tanto do volume 1 e ao longo até chegar no volume 4, ele está já articulando também a potência da infância, né? Esse entendimento da força mais primitiva da criança. E aí eu vou para o sonho do bebê sábio, por exemplo, quando a gente fala mais comumente do sonho do bebê sábio, associado à releitura que é feita no volume 4, no Confusão de Língua, que já está realmente ligado a uma vivência traumática que gera uma precocidade na criança. Mas quando a gente vai no próprio sonho do bebê sábio, no volume 3, eu acho que ele já está apontando isso, mas ele está mais direcionado à potência desse infantil, dessa criança. E eu vou citar. Uma parte dos sonhos que apresentam esse conteúdo manifesto do bebê sábio e que pude estudar são ilustrados pela célebre tirada do Libertino. Ah, se eu tivesse sabido fazer melhor uso da situação de bebê. Enfim, não esqueçamos que um bom número de conhecimentos ainda são efetivamente familiares à criança, conhecimentos que mais tarde serão enterrados pela força do recalcamento. E aí eu me remeto para o diário clínico, que eu acho que dialoga com essa frase, com essa passagem, que diz assim: também na infância, os adultos pressupõem a existência na criança de afetos desmedidos, sobretudo sentimentos de amor. Deve ser excessivamente difícil para a criança libertar-se de semelhante armadilha e tornar-se ela mesma. Se a sugestão é bem-sucedida, a criança torna-se obediente. As coisas correm de um modo diferente no caso de uma criança inteligente, que torna difícil a submissão cega. Tais crianças serão rotuladas demais, teimosas, rebeldes e até estúpidas. Na falta de outras armas para se defenderem, fecham-se intelectualmente a compreensão das coisas que se exige delas. Só vou interromper para lembrar para vocês que daqui a pouco eu acho que o chat já está sendo aberto para as perguntas. Entrando aqui junto dessa citação do Ferenczi, eu entro também numa partezinha do Confusão de Línguas para fazer o meu recorte, que ele fala assim: seguir meu conselho de atribuir mais importância à maneira de pensar e de falar dos seus filhos, alunos e pacientes, por trás da qual escondem-se críticas, e dessa forma soltar-lhes a língua e ter a ocasião de aprender uma porção de coisas. E aí ele fala da aprendizagem do adulto, né? Essa condição de maior mutualidade, de maior horizontalidade nessa experiência com a criança. Algo que não se dá somente para a criança no pedagógico e na sua formação, mas algo que se experimenta com ela. E aí eu volto lá na Butler, pensando nos espaços de resistência que ela está falando, né? A resistência, a vulnerabilidade como resistência. Eu ponho aqui uma questão assim, né, do que me inquieta quando eu leio Ferenczi, que é as crianças mal adaptadas, com atraso no desenvolvimento, que inclusive já são patologizadas, são postas nessas condições, elas seriam vulneráveis ou elas seriam resistentes? Denunciariam com esse gesto da má adaptação violências sofridas nesse processo da sua formação, que de alguma forma faz sucumbir às suas experiências mais primitivas e criativas. E aí o lugar do cuidado fica um pouco problematizado nesse sentido, né? Assim, cuidar não é só cuidar de algo que a criança precisa, mas é experimentar com ela, como a própria Marisa diz, né? Um resgate da criança, né? Esse devir criança. E como ela mesma disse, o campo de afetação, né? O ser afetado. E a ser afetado não é só permitir que a criança se afete, mas se afetar com ela, né? Processos cooperativos, né, Marisa, como você disse, uma experiência mais horizontalizada.
e talvez essas fronteiras mais demarcadas, né, de quem é vulnerável, quem não é vulnerável. E é claro que aqui não tem uma discussão, por isso que eu digo do desafio, né, do que a própria Marisa traz, né, de condições básicas de vida, né, assim, de existir. Isso está indiscutível, né, assim, isso é indiscutível, que é uma vergonha para todos nós, mas só no sentido de avançar nessa concepção e, né, reflexão sobre a ética do cuidado, né? Assim, esse cuidado é de quem, né? Quem está se cuidando, né? Como ele próprio Ferenczi traz, né? Essa análise mútua, né? Análise de duas crianças, né? Esse devir criança, né? Como de novo eu cito Marisa. E até também pensando no método cartográfico, né? Assim, essa compreensão assim de uma dimensão processual do viver, né? Muito mais do que um mapa estancado ali, pronto, preparado a ofertar para a criança, né? Assim, né? Não só processos civilizatórios prontos, né? Ofertados para essa criança, mas como estar com ela nesse viver, junto dela. E aí, para fechar, eu cito Audre Lorde, no livro dela, Irmã Outsider, que eu agradeço à amiga Fernanda Canavês por ter me apresentado esse livro, no capítulo O Filho Homem, Reflexões de uma Lésbica Negra e Feminista. A lição mais contundente que posso ensinar a meu filho é a mesma que posso ensinar a minha filha, como ser exatamente quem ele deseja ser. E a melhor maneira de fazer isso tudo é sendo quem eu sou e tendo esperança de que com isso ele aprenda não a ser como eu, o que não é possível, mas como ser quem ele é. E isso significa caminhar em direção à voz que vem de dentro, e não em direção a vozes estridentes, persuasivas ou ameaçadoras que vêm de fora, pressionando-o a ser o que o mundo quer que ele seja. Queria agradecer a oportunidade de trocar aqui com a Marisa, interlocutar com um trabalho tão profundo. E também, assim, só num espaço de curiosidade, vontade de ouvir mais, se tiver algum lugar para falar também um pouco da sua experiência na pandemia, né? O que você observa dessas vidas? Tem alguma coisa para trazer para a gente nesse sentido, dessas vidas, com mais esse contexto social da pandemia? Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Flora. Agradecemos a você, Marisa, pela sua excelente exposição de suas inquietações clínico-políticas, né? E você nos brinda com uma apresentação, Marisa, que é um vivo testemunho, né, do potente instrumental da psicanálise e das contribuições de Ferenczi como expressão de uma psicanálise que fertiliza, que se fertiliza quando é posta a trabalhar em um campo amplo de atuação, né? No horizonte de nossa atualidade tão complexa e tão problemática. Você nos dá, Marisa, um exemplo ousado de como a psicanálise pode balizar projetos e políticas tão essenciais para a saúde da criança, não é? De nosso país, que é exposta a tantas vulnerabilidades, né? E você fundamenta as possibilidades de uma ética do cuidado, como você falou, em uma pragmática de vida, não é? Então, você dá um vivo exemplo, além de apresentar de forma sintética as ideias diferentes para os dias atuais, né? Tão importantes. Flora, você também assim nos presenteia com comentários assim muito ricos, na verdade, falando de suas inquietações também, mas trazendo os seus comentários, não é? Que ampliam e enriquecem muito as ideias trazidas por Marisa. Acho que muito importante esse percurso que você traz, não é? E que dão expressão, na verdade, a uma posição ética sua e, de fundo, a posição ética diferente, não é? E das contribuições desse autor tão caro para nós.
Então, a gente está chegando ao final de nossa atividade. Eu gostaria de dizer que essa atividade é muito cara para mim e eu diria que para nós da instituição EPSE, que ressoa fortemente toda essa discussão, porque nós também damos muita importância a esse trabalho da psicanálise extramuros, atendendo, não é, durante algum tempo vítimas de violência, profissionais que atendem essas vítimas, educadores sociais que acompanham crianças de vários programas sociais, não é? E toda essa discussão reverberou muito em nós e assim mais uma vez eu sou muito grata e gostaria de dizer de agradecer na verdade, não é? Por esse momento, acredito que essa atividade tem sido de grande proveito para todos nós, não é? E uma prova de que, na verdade, a gente está trilhando um bom caminho na busca de uma psicanálise cada vez mais engajada, né, com as questões e os problemas da nossa realidade, da contemporaneidade. Agradecemos a presença de Marisa, expositora, de nossa comentarista, Flora Tucci, e de todos os participantes presentes, bem como os organizadores e realizadores deste projeto.